Eu gosto de começar a explicar as fases do desenvolvimento cognitivo infantil de trás para frente, tá? Um adulto, ele tem um pensamento formal. O que que significa isso? Pensamento formal de adulto, tá? É um pensamento em que essa pessoa não precisa manipular nada, nenhum objeto concreto para pensar, para raciocinar, tá? Então, ela tem um pensamento que a gente chama de hipotético, porque ela levanta hipóteses, né, diante dos seus raciocínios, né, então se eu fizer isso, pode acontecer aquilo, mas pode acontecer aquele outro. Ela tem um pensamento dedutivo, ou seja, eu deduzo que isso vai acontecer sim, porque pelo que eu sei, né, a matéria sempre se comporta desse jeito, então eu deduzo que vai acontecer isso. O mais importante é a questão aqui do pensamento abstrato, que é isso que eu falei para vocês. É um pensamento que não é necessário que o adulto fique manipulando as coisas concretas para pensar. Todos os raciocínios que a gente faz, né, ou deveria ser assim, nós fazemos de uma forma abstrata. A gente não precisa ficar manipulando as coisas para pensar. Seja nas classes, seja na seriação, né? Vocês vão entender por que eu tô falando de classe, de seriação e tudo mais, tá? Ele também passa por um período aqui de preparação para tudo isso. Então agora a gente vai iniciar o pensamento da criança, tá bom? Esse pensamento da criança, ele inicia aqui no operatório concreto. Quando a gente fala assim, operatório, gente, a gente tá falando raciocinar, tá bom? Então aqui, o que que significa? A criança tá raciocinando já. Ela tem raciocínio importante, lógico, já muito evoluído. A única diferença disso aqui para um adulto é que ela precisa manipular o concreto, tá? A gente espera mais ou menos que a criança inicie por volta dos 8 e ela vá até os 12 anos aqui, tá? O pensamento operatório concreto dessa criança aqui que tá nesse momento, ela tem 3 particularidades que são bem importantes, tá? E aí eu já vou trazendo aqui os processos mentais. É uma criança que já consegue classificar, e essa classificação aqui é uma classificação de 3 critérios já, tá? Então, assim, é uma classificação mesmo. Ela entende que se eu tô separando por cor, eu posso também separar por formato, eu também posso separar por tamanho. E ela entende que essas 3 categorias aqui podem estar fazendo uma relação uma com a outra e pode ser o mesmo objeto. O mesmo objeto pode entrar em tamanho, pode entrar em cor e pode entrar em formato, tá? Então, ela relaciona essas 3 categorias e ela classifica essas 3 categorias. Isso aqui você já tem uma boa base se essa criança está no pensamento do operatório concreto. Porque não basta só ela separar, ela classificar, ela tem que conseguir fazer 3 critérios, né, para um mesmo objeto e ainda, né, ela tem que conseguir relacionar isso um com o outro. Então ela tem que entender que um objeto pode fazer 3 critérios de separação, tá? Seriação, gente, outra característica dessa criança aqui. A seriação, ela é um raciocínio que, para explicar para vocês, ela é muito fácil. Ela nada mais é do que entender que cada vez que eu adiciono uma unidade, aumenta de tamanho. E isso vai formando uma escadinha, tá? Então, essa seriação nada mais é do que colocar objetos em ordem de tamanho e tudo mais. Só que ela não é tão simples assim. Assim, olhando, parece, como eu falei, para explicar ela é muito fácil, mas acontece que para a criança ter essa noção de seriação, ela tem que ter uma coisa que a gente chama de concepção de número, tá? Aliás, para ela ter a concepção de número, ela precisa estar classificando também, tá? Por quê, gente? A concepção de número, o que ela exige? Uma criança que fala a palavra número e que decorou a sequência, não é uma criança que tem noção de quantidade, né? A concepção de número é quando a criança entende que aquele nome, aquela palavra e aquele símbolo corresponde àquela quantidade. Isso é concepção de número. Por que ela tem que seriar? Ué, cada número que passa não vai aumentando? 1? Né? Então ela tem que fazer seriação. Por que ela tem que classificar? Porque quando eu tô colocando, por exemplo, lá o símbolo do número 5, aquele simbolismo tá dizendo que aquela classe é de 5. E o número 4, que é um símbolo 4, ele está dizendo que aquela classe tem 4 elementos ali. Então, é uma classificação e uma seriação. Somente a criança que tem classificação e a seriação tem concepção de número, tá? Então, isso daqui você consegue percebendo no dia a dia da criança, tá? Você consegue perceber quando ela consegue seriar. E por terceiro, gente, em terceiro lugar, é uma criança que consegue conservar. Essa criança, para ela conservar, eu vou dar um exemplo prático, conservação de líquidos, tá?
É aquela criança que você foi lá e trocou o recipiente do suco e ela percebe que tem a mesma quantidade de água, de suco, mesmo que o nível da água tenha descido, porque aquele copo é mais largo, tá? Ele tem um diâmetro maior. Então, é aquela criança que chega pro irmão, pro irmãozinho menor que tá chorando ali, dizendo que a mãe trocou o suco de lugar, de copo, e agora diminuiu minha quantidade de suco. E ele olha pra criança e fala, Brrr! Claro que não, né? Só mudou aqui o recipiente, só mudou o copo. Aquele lá do personagem X lá era mais alto e mais fino, esse daqui é mais grosso, né? É uma criança que está conseguindo conservar quantidade de líquido. Tá? E aí a mesma coisa para massa, né? A matéria, mesma coisa para uma superfície. Quando a gente fala operatório, é voltado, né? Essa palavra significa isso, raciocínio. Aqui a criança raciocina já, tá? Só que em cima dos objetos. Agora, a fase anterior, que é a fase do pensamento preparatório para essas operações concretas lá atrás, que é nada mais, nada menos do que o pré-operatório, que é o período que nós vamos destrinchar aqui, porque é a criança de 2 a 7 anos mais ou menos, tá? Esse período aqui, que é o período que eu falo pra vocês, que é o período mais complexo de desenvolvimento, na minha opinião, porque além dele ser muito longo, ele é muito complexo, essa questão de como a criança evolui em seu pensamento, tá? Não é simples de entender isso daqui. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível, né? E mais clara possível, tá bom? E aí, aqui nesse momento, eu já vou trazer pra vocês ao contrário, tá? Agora eu tô voltando, eu vim do adulto pra criança, agora eu tô fazendo o contrário de novo. A criança mais novinha pra criança mais velha, tá bom? Que agora a gente tá entrando no período pré-operatório, que é o que a gente vai estudar, e agora sim eu vou da criança mais nova para a criança que está se desenvolvendo, tá bom? Então, olha só, gente, como que você sabe que uma criança entrou no período pré-operatório, tá? Como eu falei, esse período é muito longo, então ele é dividido em 3 subcategorias. A primeira delas é o simbólico, a segunda é o intuitivo global e a terceira é o intuitivo articulado. Então, como que você sabe, se você é um pai lá, que o teu filho já saiu da etapa anterior e entrou nesse período aqui tão importante que a gente tá falando aqui, tá? Geralmente acontece por volta de 2 anos, né? Mas, gente, por volta, pelo amor de Deus, é mais ou menos, tá? Bom, então vamos lá. Essa criança, para ela entrar no período simbólico, como o nome mesmo já diz, né? Simbólico. Ela é uma criança que começa a fazer simbolismo para as coisas, né? E a primeira forma de você usar um símbolo para ligar uma coisa a outra, um símbolo a alguma coisa, é a fala, né? Então a fala aqui é muito importante para entender quando a criança está entrando no pré-operatório. Então, quando ela consegue fazer esse simbolismo do que ela está falando para o que ela está, né, querendo fazer essa ligação, ela já tá entrando aí nesse período preparatório, tá bom? Aí depois, uma outra forma de simbolismo é o desenho. Não pode ser aquele desenho rabiscado ali que você tá vendo que a criança tá fazendo um exercício motor só para se desenvolver. Mas também não adianta você falar assim, eu não entendo o desenho do meu filho, então não é desenho, então não é simbolismo. Porque para ele é um foguete, para você é um monte de rabisco, tá? Então se a criança estiver mostrando para você que é uma casa, que é o papai, que é a mamãe, é simbolismo e ela está mostrando através do desenho que ela já está na fase simbólica, tá bom? Aí, claro, né, brincadeira de faz de conta. Eu vou usar um termo um pouquinho mais técnico, mas é para vocês entenderem, tá? Imitação diferida. Sabe aquela criança bem pequenininha, antes dos 2 anos, que ela bate palminha, ela copia os adultos quando ela tá fazendo assim? Então, isso é um exercício motor de copiar as pessoas, né, e fazer aquele exercício ali. Agora, quando a criança faz isso num momento em que ela não está visualizando o modelo, é um tipo de imitação diferida. Então ela tá no dia seguinte lá imitando o pai que tá falando no celular ou alguém que tá cozinhando, porque dentro da casa alguém cozinha, tá bom? A marca desse período aqui é o egocentrismo. A criança não consegue, tá? Ela não tem capacidade de ver o mundo ao redor dela. Não é uma questão de que a criança não queira, tá? Ela não consegue, ela não tem cognitivo para isso. O cérebro dela não tá maduro o suficiente para entender qualquer coisa que fuja do umbigo dela, né? Tá?
E aí, o que acontece? Então, ela tem uma inteligência totalmente prática, que é só assim, ver o que ela consegue, os limites do corpo, o que ela sente, tá bom? Bom, pessoal, intuitivo global ainda é uma criança que tem pensamento que a gente chama de estático. Ela não consegue fazer aquilo que eu falei de reversibilidade, de entender que porque antes era um tanto, daí agora que mudou de jeito, de formato, continua o mesmo tanto. Ela não tem essa noção, ela vai pensar e raciocinar em cima do que ela vê, tá bom? É um pensamento estático, é um pensamento irreversível. E o intuitivo articulado aqui já é uma criança, como o próprio nome diz, que tem um pensamento um pouco mais articulado. Neste caso aqui, que a gente entende que essa criança aqui tem um pensamento estático, que é um pensamento irreversível. O que significa um pensamento um pouco mais articulado? É um pensamento mais flexível, tá? Que entende que as coisas podem mudar de formato, pode mudar de critério, de separação, tá? Podem estar umas dentro das outras, que é uma das características que a gente precisa para seriação, tá?